O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria toda a cidade e povoados, ensinando em suas sinagogas, preparando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa expressão, como ovelha sem pastor, ela é vista no Antigo Testamento em momentos muito pontuais. Primeiro, em Números, capítulo 27, 17, no contexto da morte de Moisés, é dito que o povo era como ovelhas sem pastor. Depois, no primeiro livro de Reis, no capítulo 22, 17, o profeta Miqueias, profetizando a queda de Israel, ele diz que teve uma visão: eu vi o povo de Israel como ovelhas dispersas sobre os montes, ovelhas sem pastor. Em dois momentos cruciais da vida do povo de Israel, eles se viram como ovelhas sem pastor, ora sem Moisés, ora sem o rei. Então, o povo sem profeta e sem o rei é como ovelha sem pastor. E agora aparece a figura de Jesus, que ontem nós vimos, e era o tema central do evangelho de ontem, que Jesus ele tem poder sobre a vida e sobre a morte, porque ele ressuscita uma criança, ele tem poder também sobre as doenças. Isso sinaliza que ele pode ser o Messias, mas não é grande coisa, porque Elias e Eliseu também realizaram grandes curas, milagres extraordinários, mas o poder sobre os espíritos maus é um sinal, talvez o maior de todos. Por quê? No Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, a única figura do Antigo Testamento que tinha poder sobre os espíritos era Davi. É dito que Saul era atormentado por um espírito e Davi tocava a cítara e o espírito ia embora. O Messias precisava ser filho de Davi, ser descendente de Davi. Portanto, não é por menos que as multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Eles estavam admirados porque milagres, curas, nós já vimos acontecer. Mas alguém que tem poder sobre os espíritos maus, esse só pode ser o enviado de Deus, só pode ser o Messias, só pode ser o Filho de Deus. E os fariseus, para tentar atacar a moral e a honra de Jesus, diz: não, ele é expulso pelo poder do príncipe dos demônios. E aí, o evangelho continua, Jesus ele curava, como o pastor que ele era, ele curava, ele alimentava o seu rebanho, alimentava as suas ovelhas, ele seguia a sua missão de ser, a partir daquele momento ali, a figura central da vida do povo, como profeta e como rei, o filho de Davi,
mas a messe é grande e poucos são os operários. Logo, Jesus enviaria os seus discípulos para irem aonde ele deveria ir e assim apacentar as suas ovelhas. O que ele disse para Pedro? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, então apacenta as suas ovelhas. Os discípulos devem seguir o exemplo do Mestre, o Mestre que alimenta, o Mestre que cuida, que cura, que expulsa os demônios. Esse poder foi dado a nós pelo batismo. Poder de, dentro da messe, ser o próprio Cristo que apacenta as ovelhas perdidas da casa de Israel, aqueles que estão longe de Deus, aqueles que precisam da palavra de Deus, que precisam da cura, que precisam da libertação. Nosso Senhor conta com nós, discípulos, para apacentar as suas ovelhas. No entanto, para ser discípulos de Jesus, é preciso passar pelo processo que nós vimos na primeira leitura, que Jacó passou. Jacó saiu de Betsabeia com o nome Jacó. E aí, na saída de Betsabeia, ele tem ali uma teofania, uma experiência com os anjos. Nós vimos ontem na leitura os anjos que sobem e que descem. E agora nós estamos vendo o fim da história, quando ele retorna para a terra do pai dele. Então, ele sai, perde tudo no deserto, ele vai lá encontrar com Labão, desposa suas filhas Lia e Raquel. Acontece toda aquela história que nós já sabemos. Agora ele volta, e na volta acontece uma transformação. Ele luta com Deus, Deus fere a coxa dele, e ferir a coxa significa Deus tocou a alma dele, Deus tocou a essência dele. Deus, que é o pastor supremo de todos nós, de toda a ovelha, no batismo, Deus toca a nossa alma, muda a nossa essência e faz de nós filhos dele. E como um pastor que fere a coxa da ovelha para que ela não vá mais longe, na luta, Deus fere a coxa de Jacó e diz: a partir de agora você vai chamar Israel, aquele que lutou com Deus e com os homens e venceu. Ele vai em Jacó e volta a Israel. O discípulo precisa passar pelo processo de ser transformado na sua essência. E ser ferido na coxa significa, uma ovelha ferida é dependente do pastor. Uma ovelha ferida é dependente do pastor, porque ela não pode ir muito longe, ela precisa do pastor para ser alimentada, ela precisa do pastor para ser guiada, ela precisa do pastor em tudo. Ao mesmo tempo que nós somos discípulos e apacentamos as ovelhas, nós somos apacentados pelo pastor que cuida de nós. Mas você que talvez exerce liderança na sua paróquia, na sua comunidade, no acampamento, você pode dizer que é uma ovelha dependente do pastor? Que é uma ovelha que foi transformada pelo pastor? Qual é o nome que você tinha antes de entrar no caminho e qual é o nome que você tem hoje? Espiritualmente falando, o que Deus está fazendo de transformação na sua vida, que você poderia dizer que são os frutos da sua entrega ao pastor, para que você não viva uma fantasia na sua caminhada, mas tenha concretamente a capacidade de dizer: eu era desse jeito, eu saí da minha terra desse jeito, e agora o Senhor está me devolvendo de um jeito diferente, com um novo nome, com uma nova essência, aprisionada a Ele, não pela força, mas pelo amor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.